Tem coisas que eu vou pregar aqui hoje que eu não preguei em lugar nenhum, mas que vai assustar alguns, mas vai fazer sentido depois. Amém? Amém. Essa é a minha primeira pregação esse ano também. Então, eu estou com um negócio acumulado, tá ligado? Amém? Então vamos embora. Abra sua Bíblia lá em Evangelho segundo João, capítulo 15. A conferência é sobre o quê? Sobre o quê? Oração. Ok. Vamos quebrar alguns biscoitos sobre oração, sobre conceitos da graça em relação à oração. Graça não tem nada a ver com não fazer nada. Isso. Se você achou que ouviu a graça e agora não precisa orar, você não ouviu a graça. Aleluia, aleluia. João capítulo 15, versículo 1. Vamos lá que eu estou coisado. Juninho, me ajude, viu? Tem aqui na televisão? Bota aí, Harryzinha. João capítulo 15, versículo 1. Versículo conhecido, mas que a gente vai tratar aqui. Alguém está empolgado mesmo hoje? Vocês estão com... Foi porque eu tirei o dread? Foi? Está assustado? Bora. Cadê, bonita? Bota isso aí para mim. Se não estiver dando certo, me avisa que eu leio aqui mesmo. João 15, 1. Vamos lá, vamos ler comigo. Eu sou a videira. Tem a versão ARA aí? Almeida Revista e Atualizada. Segundo as pessoas, a Bíblia não pode ser atualizada, né? Então, mas já tem uma versão atualizada. Não precisa não. Vamos lá? Ela está com a mãozinha assim, ó. Eu sou a videira, o quê? O meu pai é o quê? O agricultor. Veja a função. Eu sou a verdadeira. Meu pai é o agricultor. Vamos lá. Em uma plantação, quem é o responsável pela frutificação? Hein? A videira? E se o agricultor não plantar? Já começou bem? Em uma plantação, quem é responsável pela frutificação? O agricultor. Ele não só planta, mas ele poda. Ele limpa a planta, ele prepara ela para que ela, a videira por si só, ela nasce para frutificar. Ela só não frutifica se tiver algum problema nela. E nesse caso, Jesus disse que ele é a videira. Ok? Quando ele fala videira, significa que ele é a raiz também. Ele é a fonte da onde a frutificação sai. Ok? Verso 2. Toda vara ou todo ramo, todo galho que em mim, que não dá fruto, atira. Você botou a corrigida. Deixa eu ler na minha versão aqui. Minha versão, né? Como se eu tivesse escrito, né? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o quê? Corta. Ele o quê? Ele corta. Certo? E todo que dá fruto, limpa, para que produza o quê? Mais o quê? Ele vai retirando de você tudo aquilo que te impede de frutificar. Aí como ele faz isso? Jesus responde a mesma expressão que ele colocou. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, é pela palavra. Amém. Que aquilo que está em mim, que impede de frutificar, é removido. Amém. Agora, parece um pouco duro, né? Porque você sabe, lá na frente eu vou ler. Ele é a videira, nós somos o quê? Os. Então, poxa, que pai é esse, né? Se você não der fruto, ele vai cortar. Como assim? Poxa, se não tiver fruto, Deus vai me cortar.
Vai me tirar da onda? Não. A palavra cortar aqui no grego também pode ser traduzida por levantar. Levantar, ok? Quem já ouviu um pé de uva aqui? A maioria dos pés de uva não tem caule, não tem um tronco. Pega isso aqui. Elas precisam de uma trave de madeira para sustentar elas. Ok? Então, se de alguma forma um galho caiu para fora, ele não está produzindo, o que é que o agricultor faz? Pega ele, levanta e coloca sobre a trave de madeira. O que é que Jesus está ensinando para a gente? Não se preocupe, se você não estiver dando fruto, o agricultor, que é seu pai, ele vai levantar você e colocar você sobre uma obra consumada, de uma cruz, de uma trave. Mensagens legalistas impõem que você deve dar fruto, porque pelos frutos conheceis o quê? As árvores, não é isso? Então fica nessa coisa, essa imposição de dar fruto, mas não sou eu que produzo o fruto. Não existe nenhum versículo da Bíblia que manda você produzir fruto. Eu não sou a videira, eu sou o ramo. A videira produz em mim o ramo. Ou seja, eu sou a parte da obra de Cristo que expõe o que ele produz. Amém. Outro ponto interessante que foi o que eu falei no começo: nenhum ramo come o fruto que produz. Meu Deus. Então, irmão, deixa eu levar logo você para Gálatas capítulo 5, versículo 23. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria. Aleluia. Essas características de um fruto, como uma laranja e os gomos, você não produz para si mesmo. Jesus produz em você para que alguém se alimente dele em você. Não é para mim, de mim para mim, é de mim sempre para o outro. Vamos lá. Está pegando isso aí? O problema é que a gente coloca o que a gente tem recebido para o lugar errado. E é nesse caminho. É engraçado que lá em Gênesis Deus falou para a humanidade, Adão e Eva, ele diz: ei, frutifiquem, sejam fecundos. O homem nasceu para frutificar, sim ou não? Mas qual foi a tentação dele para cair? Coma do fruto. Meu Deus. Eu nasci para frutificar e sou tentado a comer. Meu Deus. Entenda, irmão, quando você não sabe para o que você nasceu, você vai ser tentado a comer qualquer coisa. Adão tentou o homem a se alimentar daquilo que ele poderia produzir. Meu Deus do céu. Alguém está entendendo isso aqui, gente? Agora, qual é o segredo, céu, dessa frutificação, irmão? O texto é simples, Jesus aqui, ó, não tem muita... Eu estou já me enxergando muito bem. Vocês estão limpos pela palavra que tenho falado, verso 3, olha o verso 4. Permanecei em mim, e eu permanecereis em como não pode o ramo produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podes dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vocês são os. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada vocês podem fazer. Existem dois pontos da Bíblia aqui que a gente precisa entender bem. Se alguém está em Cristo,
Se alguém nova criatura, posição está, condição ser. Eu sou e eu estou. Eu estou em Mas Paulo também diz que Cristo habita através do seu Espírito. Ok? Ali fala de uma posição de autoridade. Ok? E aqui está falando de uma presença que habita no meu espírito, do Espírito de Cristo. Quem tá entendendo isso aqui? Aleluia. Isso aqui não tem nada a ver com permanecer nele. Quando Jesus diz permaneçam em mim, não está falando aqui sobre salvação, se você perdeu ou não a salvação, sair de Cristo ou não, tem nada a ver com isso. Deu para entender aqui? Ah, Céu, mas eu já estou em Cristo, então eu estou nisso aí, eu vou te frutificar. Vai não. Porque um ramo pode estar envolvido em uma árvore, mas não está conectado a ela, não recebendo dela os nutrientes necessários para a frutificação. Isso aí. Você pode ter o Espírito de Cristo em você e não se conectar a Ele. Se isso não fosse necessário, você não ia ver muito cristão bebendo adoidado, se prostituindo, fazendo um bocado de besteira, como todo mundo lá fora faz. Tem Cristo, tem o Espírito ali dentro, é salvo, mas está desconectado. Jesus deixou alguns conselhos básicos. Ele diz: sem mim nada vocês podem fazer. E o que é que os Gálatas fizeram? Eles decaíram para a lei mosaica, decaíram para as obras. E Paulo diz o que? Vocês que procuram ser justificados por obras da lei, de Cristo vocês se desligaram. Ah, entendeu agora vocês? Agora vocês estão me ouvindo? Ah, qual foi a diferença? Pois é. Continuou sendo o microfone. Continuou nascendo para transmitir uma voz. Mas se tiver desconectado, até é, mas não transmite. Eu poderia usar o outro microfone ali que tem um cabo, né? De Cristo vocês se desligaram. Ok? Então a voz vai sumir. Alguém entendeu disso? Não significa que perdeu salvação, que vai para o inferno. Não é esse o ponto. Deu para entender, gente? O verbo permanecer aqui no grego, rapaz, tá ruim, viu? Tá ruim. Significa ficar, em referência a um lugar. Permanecer ou residir por pouco tempo. Esperar, não partir. Continuar e estar presente. Ser sustentado, mantido, continuamente. Continuar a ser. Entenda, o que Jesus está falando aqui sobre permanecer, é permanecer no sentido de comunhão com Ele. Fique, irmão, uma semana, 15 dias sem orar, sem vir para a igreja, trabalhando adoidado. Vai sair de que de você? Um caju podre, esse é o fruto. Eu preciso estar conectado a Ele. Quando eu decaio para a lei mosaica, eu digo: Jesus, você não é mais minha fonte, as minhas obras são. O meu braço vai produzir o quê? Intolerância religiosa, preconceito. O que são obras da carne? Obra da carne não é o pecado, irmão. Obra da carne, está falando obras humanas,
O resultado de você agir pela carne é prostituição, lascívia, inimizade, porfia, ciúme. Obra da carne significa esforço humano, carne humana. A última parte da redenção não se manifestou em você ainda, que é a redenção do corpo. É onde estão os teus desejos ruins. Ok? Agora imagine, quando eu ensino que é pela lei, pelas obras que você tem santificação, que você tem que andar em santidade, ou seja, use o seu braço, as suas obras para isso. Eu estou mandando você usar o seu braço, onde os desejos malignos estão, para tentar purificar você. Ou seja, eu estou tentando varrer a casa com a vassoura suja. O que é que vai fortalecer em mim? Mais pecado. É por isso que a força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15:56, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Agora olha que coisa linda, a palavra força aqui no grego é dunamis. Dunamis te lembra alguma coisa? Jesus falou o quê? Mas recebereis o quê? Dunamis, quando descer sobre vós. Ou seja, a mesma palavra que Jesus usou para descrever o poder do Espírito Santo em você, para operar milagres, Paulo usou para descrever o poder da lei em você para te levar a pecar. A lei é um poder explosivo que leva o homem a pecar. E o povo não entende isso e toma-lhe legalismo. Não, irmão. Qual é a mensagem que vai levar à frutificação? Entra no seu quarto. Se relaciona com Ele, se encha do Espírito, e se encha do Espírito, e se encha do Espírito. Paulo não falou, tome um gole, se encha, ele compara a uma embriaguez, ninguém fica bêbado, acho que eu, né, que eu estou tendo tanto tempo para beber, se eu tomar um gole aqui eu fico bêbado, mas ninguém fica embriagado tomando um pouquinho, tem que tomar muito. Amém. Isso. E não sei se você conhece aquelas pessoas que vivem bêbadas. Conhece? Porque bebe o dia todo. Pois é, seja assim espiritualmente. Amém. Aleluia! E o que a mensagem da graça tem a ver com isso, céu, irmão? O maior presente, parece ser simples, mas não é. A mensagem mais real da graça se chama perdão de pecados. Que isso vai te levar a uma consciência de que você é perdoado. E essa consciência de que você é perdoado vai fazer com que nunca mais você ache que Jesus está chateado com você, que Ele vai te condenar, que Ele vai colocar uma doença em você, alguma coisa. Não, você vai saber que Ele está sempre te esperando. Então, poxa, porque eu sei que eu sou perdoado, eu vou lá e me relaciono com Ele. Porque eu sei que Ele me ama, eu vou lá e me relaciono com Ele. Ou seja, a graça e a consciência de perdão, que é o contrário de consciência de pecado, deve te levar ao relacionamento. Isso. Por que eu tenho o prazer de vir para Recife e ficar na casa deles? Porque eu sei que eles vão me receber bem, que eles me amam. Por que eu tenho prazer em ficar com o Pai, ficar com o Espírito de Jesus? Porque eu sei que Ele me ama e me quer com Ele. É isso que a mensagem da graça precisa levar. Não é um lugar de soberba. Agora eu sei tudo, agora eu posso tudo. Não, irmão. Não. Só que você, além de legalismo, você aprendeu muitos princípios, muitas regras religiosas. Então, às vezes, falar em oração para você é tipo uma regra. E eu vou quebrar uns biscoitos aqui bonito agora. Aleluia! Existem vários tipos de oração ou características diferentes de oração. Existe a confissão, palavra declarada, mas a mais preciosa, que resulta as outras, é comunhão, relacionamento. Deus é meu Pai. Esses dias eu estava pensando em algumas coisas. Eu lembrei do meu início da fé, num apartamento que eu morei lá em Salvador, que foi, quando eu saí desse apartamento, foi a maior dor da minha vida, porque eu tive as maiores experiências. Eu já morei em umas 5 casas diferentes depois de lá, mas eu nunca tive as experiências que eu tive nesse apartamento. Era como se fosse o meu secreto.
Naquele apartamento, Jesus apareceu ali, a gente expulsou o demônio, foi um negócio. Todo mundo que chegava lá com depressão era curado. Era um ambiente, quem entrava lá sentia a presença de Deus. Só que eu me lembro no início da caminhada, eu queria Jesus de qualquer maneira, porque eu conhecia um Jesus amável. Só que eu me lembro que quando eu errava, quando eu caía, eu ficava 2 semanas sem orar, porque eu achava que Deus estava chateado comigo. Ainda bem que nunca aconteceu isso com você, foi só comigo. Deus está com raiva de mim, então eu não vou fazer isso, meu Deus, não. Aí eu me martirizava, até achar que eu me bati o suficiente, agora Deus vai me aceitar. Eu tinha que pedir perdão umas 500 vezes. Graças a Deus que isso não aconteceu com você, foi só comigo. Então eu comecei a lembrar disso. Falei, poxa, se eu conhecesse a graça nessa época. Errei, em vez de me condenar, eu levantava a mão e dizia, obrigado, Pai, porque eu sou perdoado. Obrigado, Pai, porque eu sou justiça de Deus em Cristo. Automaticamente o relacionamento que nunca foi quebrado, mas para mim havia sido quebrado pelo pecado, não teria essa pausa de 2 semanas. Ele não seria o meu juiz, ele seria o meu socorro. Aleluia! Alguém entende isso? É isso que é a mensagem. Ela não te leva a uma posição inerte. Não, agora eu não preciso. Não tem nada a ver, irmão. Precisa sim. Sem mim. Céu, qual é o biscoito que você quer quebrar? Vamos lá. Quando Paulo descreve ali aos Coríntios, ou aos Efésios, não sei se é 4 ou 5, eu sempre... Não vos embriagueis com vinho mais, mas enchei-vos do? Ok. Aí você vai ver algumas características ali. Bota aí Efésios 5:18. Paulo está falando aqui sobre enchimento do... Tudo bem até aí, gente? Amém? Amém mesmo? Esse para mim é o maior mandamento. Se é um mandamento da nova aliança, é esse aí, é o maior conselho de Paulo. Aleluia. Vamos lá. E não vos embriagueis com, mas enchei-vos do... Agora ele vai falar como eu posso me encher do Espírito, certo? Características, vamos lá. Falando entre vós com... Só um parênteses, falando com salmos não significa que você vai pegar Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ler algum salmo de Davi. Não, você pode criar os seus próprios salmos. Você oh my life you have been faithful. Como é a tradução disso? Oh my life you have been so, so good. Maybe read it I am able. Qual é o português? Tua bondade de Deus. Pai, você é fiel em todo tempo. Você está salmodiando. Cria o seu próprio salmo. Você pode criar. Pai, você é bom, você é maravilhoso, você é lindo. Fecha o olho aí, irmão. Levanta suas mãos aí, 1 minuto. Suas palavras, não precisa cantar essa música não, mas só faça isso um pouquinho aí. Fale para ele, Pai, você é bom. O que você quer falar? Você é lindo, você é maravilhoso, você é bom. Se você deixar aqui 5 minutos, você vai se encher aqui. É rápido, é fácil. O problema é que a gente depende de Juninho. Só que Juninho não vai estar no seu quarto. Ou então paga um cachê para ele, ele fica lá tocando, sei lá. Tocando e soprando essa franjinha dele, não larga. Vocês estão entendendo? Só a primeira característica, hinos. Aí você bota a mão no peito, ouviram? Não é isso, irmão. Hino é a linguagem antiga para música, alguma música. Essa música, por exemplo, você pode cantar. Deu para entender? Cânticos espírito. Cânticos melodias que você vai receber em meio à comunhão, que você vai criar. Composições que o Espírito Santo vai te dar em meio à comunhão. Louvando a Deus de todo o coração ao Senhor. Olha o verso 20. Versão miserável. Dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome
do nosso Senhor Jesus Cristo, sim ou não? Graças é o contrário de murmuração. Obrigado, Pai, pelo, aí você diz. Agora tem um 21 aí também, ó. Sujeitai-vos no, isso também faz parte do enchimento. Se você canta, faz, mas não se sujeita a ninguém, está no contexto. Alô, alô, alô. Agora, em algum momento dessas características, você viu aqui o tipo de oração que você talvez mais use? Tem o Pai Nosso aqui não, né? O Brasil agora guerreou através do Pai Nosso. Eu nunca vi isso. Para eleger um candidato, nunca vi isso. Dá certo não, irmão, vai dar certo nunca. O Pai Nosso não é a nossa oração, é um modelo. Jesus nunca disse faça essa oração. Você não precisa repetir a oração. Outra, agora o biscoito agora vai ser valendo. Diga que eu ligo mais tarde. Olha para mim aqui, ó. Existe aqui nessas características a oração em outras línguas? Está aqui, nesse grupo aqui? Mas para muita gente, a oração em línguas é o bônus do bônus do bônus. Significa que a oração em línguas é ruim? Não. Mas significa que a oração em línguas não te enche do Espírito. Porque o que você precisa entender é que se encher do Espírito não significa encher o seu espírito. É encher a sua mente, a sua consciência do Espírito. É por isso que o que mais funciona é salmodiar. Pai, eu te dou graças. Você está levando a sua mente a uma consciência de que Ele é seu Pai, de que Ele é bom. Deu para entender isso aqui, gente? A oração em línguas tem uma função? Tem, mas não é te encher. Pode, no processo de enchimento, um dom do Espírito, que é dom de línguas, ou interpretação de línguas, ou uma língua para profetizar, vir e você falar, ok? Lá em Atos, todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas. Não foi a língua que encheu, foi o enchimento que trouxe a língua. Entenda, quando eu oro em línguas, eu edifico-me a mim mesmo. E o pior é que a gente acha que edificar é só construir. A primeira parte de uma edificação é a fundação, que é remover os entulhos da construção. Quando eu oro em línguas, a minha mente fica infrutífera. Ou seja, a oração em línguas não é a oração da mente consciente, é do subconsciente. Então a oração em línguas não é uma oração de enchimento, mas de esvaziamento de você. Ela consome o que resta de você em você, para que através do enchimento o Espírito Santo encontre um espaço vazio. Se você ficar 3 meses só orando em línguas, você não vai ser cheio. Mas se você ficar só com salmo, você também não vai ser edificado. E se você fizer essas duas coisas sem ouvir a palavra, você não vai ser limpo. A mensagem vai trazer uma nova mentalidade. A adoração pessoal vai trazer um enchimento. E a oração em línguas vai remover de você tudo que te impede de crer em Deus. Aleluia! Em Gênesis nós encontramos 2 elementos de julgamento de Deus: dilúvio, água; Sodoma e Gomorra, fogo. Em Noé, toda a humanidade morreu debaixo d'água. Em Sodoma e Gomorra, toda aquela cidade morreu debaixo do fogo, imerso na água, imerso no fogo. Eu vos batizo com água, depois de mim vem alguém que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Água e fogo são elementos de juízo. E o que é oração em línguas? Uma língua de fogo. Então é uma língua que faz você consumir tudo que te impede de ser cheio. Então o que é que eu tenho que fazer, céu? Línguas e adoração. Línguas e adoração. Línguas e adoração. David Robson chamava de adoração pessoal e oração no Espírito. Adoração pessoal e adoração no Espírito. E ouvindo e meditando na palavra. Nenhum ramo fica olhando para ver se a uva nasceu. O foco dele é se conectar com a videira. Seu foco sempre é Ele. Sempre é Ele. Alguém está aprendendo alguma coisa aqui? É só o primeiro dia que eu estou aqui. Está aprendendo? Está aprendendo? Já valeu a pena? Agora, eu vou falar algo que talvez é novo para você, mas eu estou testando isso na minha vida há mais de um ano. E está funcionando. Loucura. Agora loucura? Alguém está disponível aqui para uma loucura? Vai começar uma zoada aqui, os vizinhos vão reclamar hoje. Mas eu vou liberar você hoje de algo que você carrega e nem sabe. Esse encosto do cão. Brincadeira. Quem está pronto? Deu para entender enchimento do Espírito Santo? Deu para entender que a graça nos posiciona? Deu para entender que sem Jesus você não é cocô de pombo nenhum? Quer dizer, é cocô de pombo, não vai dar em nada. Irmão, não adianta dizer que tem o Espírito Santo e não se conectar a Ele. Não adianta. Aqueles grupos de louvor que fica a noite toda, Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, vem, vem. Hoje eu errei a música e não deu certo, eu acho que... Ou então deve ter alguém em pecado no palco. Eu sou casado há 11 anos com a mulher da minha vida, Carol. Vou fazer 2 anos daqui a 2 meses. Ou 12 anos daqui a 2 meses. Ou seja, 12 anos que eu moro com ela na mesma casa. Me relaciono com ela na mesma casa. Tem camaré essa noite, entendeu? Os religiosos tudo com raiva aí. Ri aí, chato. Carne. Tudo analisando. Vai, fica aí, fariseu. Mas é a risada com delay, ó. Chega depois, ó. Delay. Entende a piada 5 minutos depois e ri. Olha para mim aqui. Mas quando sabem que o meu relacionamento com a Carol teve níveis. Primeiro a gente se conheceu, começou a conversar, fiz logo uma música para ela, gravei no celular, botei no ouvido dela, ela me ignorou. Falei, miserável. Rapaz, esse negócio de miserável aqui no Nordeste é complicado, velho. Porque aqui todo mundo sabe que é miserável, né? Miserável pra gente é o cara, né? Miserável significa um monte de coisa, mas eu fui falar miserável lá em Minas Gerais. Veio um assembleano no final, pastor, você amaldiçoou o povo, a pregação toda. Falei, só lembrasse de mim. Como é isso? Inglês fala, em cada 20 palavras ele fala 30 miserável. Conexão, né? Conectei com a videira. O miserável verdadeiro, né? Aí, virei miseravão, como diz lá na Bahia. Eu falei, não, filha, eu não falei miserável, eu falei miserável. E lá no Nordeste, miserável significa um monte de coisa. Um cara que faz muito gol no jogo, eu falo miserável. Ou seja, um cara bom, pô. Ele, entendi. Que eu estava repreendendo a pregação toda. E deu vontade de falar o quê, Will?
Miserável. Gulosinho. Quem está comigo, gente? Vamos lá. Então, deu para entender tudo isso aí? Enchimento do Espírito Santo, oração em línguas, tudo bem? Talvez a gente aborde isso aí até domingo. Mas eu queria um texto bem conhecido, Marcos 11, 23. Vamos do 22. Pô, essa versão aí é tchau. 22, 11 e 22. Observou-lhe, disse-lhe Jesus, né? Tende fé em... Vocês já sabem, já ouviram sobre isso? Essa expressão que significa, tenham a fé do tipo de... Ou seja, o contexto aí é que Jesus amaldiçoou uma figueira, né? Ela secou, mas Pedro não viu ali no momento. Eles foram para Jerusalém, Jesus expulsou os cambistas, voltou para o lugar, e Pedro, vendo que a figueira secou, disse: Senhor, a figueira que você amaldiçoou secou. Pedro só acreditou depois que... Aí há esse questionamento de Pedro, essa expressão de Pedro. Jesus responde: Pedro, tenha a fé do tipo de Deus. Você creu no que eu disse só depois de ver a figueira seca, mas eu vou depositar em você uma fé do tipo de Deus, em que você vai acreditar no que você diz antes de ver o resultado. Ok? A fé do tipo de Deus é a forma como Deus enxerga a sua circunstância sendo compartilhada com você. É a forma como Deus acredita sendo compartilhado com você. Você vê naturalmente, ele já vê resolvido. O pastor amigo meu de São Paulo teve câncer, ele estava a ponto de morrer, e ele crendo, confessando, e teve um dia que ele se revoltou com Deus. Ele falou: Senhor, eu estou morrendo. Tipo, a culpa é de Deus, né? Eu estou morrendo, você não está vendo que eu estou morrendo de câncer? Eu estou com câncer, eu estou para morrer. Você não está vendo isso? Diz que o Espírito Santo falou com ele: não, eu não consigo ver você com câncer. Porque isso já foi colocado em Jesus. Eu só consigo ver você curado. Então ele abre seu olho e faz você enxergar como ele já vê. Deus é atemporal. O que vai acontecer para você não significa que não já aconteceu para Deus. Mas tem um detalhe aqui, uma coisinha. Isso aqui também é um tipo de oração, que é a confissão. Verso 23 diz: com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa, qualquer um, não é pastor, não é nenhum líder, ordenar a este monte: levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, na outra versão, assim será com ele. Veja, Jesus não está dizendo: se você disser a esse monte, crer que Deus pode mover o monte, vai acontecer. Jesus não disse isso. A fé aqui não está em Deus, a fé aqui está no que você diz. Creia que aquilo que você fala vai acontecer, e assim vai ser com você. Aleluia, glória a Deus. Quem tem a versão ARA aí? Bota aí. Está pegando isso aí? Sim ou não? Eu sei que a gente fica, eu tenho expectativa de que Deus vai fazer, mas você sabia que Deus tem expectativa em você? Cuidado com a expectativa, porque às vezes a expectativa é colocar a responsabilidade em outro. Deixa lá, verso 24 agora, vai. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Vamos lá. Tudo que em orar, então isso aí é oração. Você pedir, creia que recebeu, quando você orar, e depois você vai ter. Amém. Senhor, Pai, eu oro por um carro. Creia que esse carro já é seu, e depois você vai receber ele. 3 amém. Beleza, quer andar de Uber, de Buzu, fica andando aí, o problema é seu. Recebe o seu não, manda para mim quando chegar, tá bom? Eu vou mandar meu e-mail, meu endereço. Agora, geralmente o verso 25 não é citado, mas acabou o capítulo aí? Tem o 25? Tem. O que será que tem no 25?
E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então nós temos aqui um impedimento para que a minha confissão não funcione. Sim ou não? Sim ou não? É claro que Jesus está ainda debaixo da antiga aliança, e é por isso que ele coloca uma condição: perdoe para que você seja perdoado. Na nova aliança, após ele morrer e ressuscitar, o apóstolo Paulo diz: perdoe como você tem sido perdoado. O perdão era uma condição para ser perdoado, agora é um resultado. Porque eu sou perdoado, eu posso perdoar. Porque aquele que me perdoou de tudo agora habita em mim. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho um livro meu chamado Amargura de Cristo. Eu tive eu fui para, acho que é Porto Seguro, uma casa de praia de um amigo meu, numa cidade, Bom Jesus, no interior lá da Bahia. E a gente foi tomar banho numa praia do lado e tinha uma bica. Quem sabe o que é bica aqui? É um cano que fica numa raiz de uma árvore e ali fica descendo água. E ali a galera ficava lavando o pé para tirar a areia do pé. Certo? Tudo bem até aí? E quando eu fui tomar banho nessa bica, um fedor miserável de cocô, de bosta, de um ser humano, um negócio feio, ruim. E eu falei, como é que o negócio está saindo de uma árvore com esse fedor? E quando eu olhei, estava cheio de lodo assim no cano. Por isso que eu vi que ninguém botava a cabeça, só o pé. Eu falei, E aí o Espírito Santo falou comigo, ele falou: Céu, olha só, a água está vindo de uma fonte, sim ou não? Eu falei, sim. A água está saindo da fonte pura? Com certeza. Mas está chegando nas pessoas como? Suja. Por que, Céu? Porque a fonte é suja? Não. Porque o lugar pela qual a água passa está sujo. A fonte está no seu espírito, fonte de água viva. Ela jorra pelas suas emoções e sai para que alcance alguém. Se as suas emoções estiverem com amargura, o que sai puro acaba saindo para ferir. Meu Deus. A efetividade de nossas confissões às vezes é bloqueado por conta de falta de perdão. E ninguém aqui vai dar amém, porque pela sua experiência religiosa você acha que está tudo bem com todo mundo, você não precisa perdoar para perdoar ninguém. Eu também pensava assim há um ano atrás, até descobrir biblicamente, por experiência pessoal, que o perdão está muito além de apenas eu abrir a minha boca e dizer: meu irmão, me perdoe, e uma sensação boa não está resolvido. Não está. Não está. Eu acho que nada que eu falei até agora é novidade para você, mas o que eu vou falar aqui agora porque está me libertando de coisas que você nem faz ideia. Primeiro, uma frase que o Espírito Santo falou comigo. O Pai falou comigo, ele falou: Sérgio, eu nunca te perdoei apenas dizendo que eu te perdoo. Eu julguei tudo que você fez no corpo de Jesus. Eu descarreguei a minha ira contra tudo que você fez no corpo de Jesus. Então perdoar não é só dizer eu te perdoo, mas julgar aquilo que foi feito contra você. O que você está querendo dizer com isso, Céu? Vamos lá. Alguém está pronto para isso aqui? Hoje você vai sair daqui escandalizado, assustado. O propósito é esse. Entenda, se eu agredir Gleison agora, não vem o caso, não vou fazer isso com ele, eu nunca agredi ninguém, apesar de ter vontade. Entenda, se eu agredir Gleison,
de forma injusta, sei lá, falar alguma coisa para ele, bater nele. E depois de alguns segundos eu chegar para ele, pô, Gleison, me perdoe, cara. Ele, com o coração que ele tem, ele vai dizer para mim o quê? Poxa, eu te perdoo. Vai ficar chateado um pouco ali, mas amanhã talvez ele nem lembre. Só que o fato dele não ter reagido àquela ira que eu descarreguei sobre ele, aquela ira vai ficar armazenada na alma dele. Ele perdoa externamente, mas internamente aquilo fica retido. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Tudo que fizeram contra você, você não revidou, e com isso você acabou adquirindo. Amarguras inconscientes, ira retida, e automaticamente o seu corpo, de alguma forma, até hoje está tentando eliminar isso através de doença, e você nem percebe, e você acha que perdoou todo mundo. Vamos lá. A última vez que eu vim aqui em Recife, preste atenção que isso é muito sério. A última vez que eu vim aqui em Recife, eu vou me abrir agora, tá? A última vez que eu vim aqui em Recife, eu estava com alguns sintomas de gripe. E eu não sei se tinha algum processo aqui para o espírito de H1N1, alguma coisa, Covid, uma desgraça dessa aí. Eu sei que quando eu cheguei em São Paulo, cheguei em casa, eu cheguei muito mal, cheguei de viagem. E quando foi 3 horas da manhã, eu estava com um pico de febre que eu nunca senti na minha vida, delirando, achando que eu ia morrer. Então eu cheguei para minha esposa é médica, eu estava delirando todo, que eu só pensamento de morte, para você ter ideia. Eu peguei, botei um louvor, comecei a orar, aí fui me acalmando, fui melhorando. Não vou negar que minha esposa me deu um remédio lá, acho que um Tilenol, alguma coisa assim, a febre foi embora e eu dormi. No dia seguinte ainda veio um pouquinho de febre, eu fiquei ali uns 3 dias sem comer, ainda veio um pouco de febre. Só que quando veio essa febre, eu tô praticamente em 2 anos em jejuns, né? Jejuns pequenos. Quando veio essa febre, eu comecei a sentir uma raiva e uma ira da minha mãe. E se você conviver comigo, quem conheceu minha mãe, sabe que eu não tenho problema nenhum com minha mãe. Minha mãe é o amor da minha vida, eu não... E eu comecei, isso aqui meu começou a ficar, sabe, um negócio engasgado aqui. Eu senti muita raiva da minha mãe. Eu falei, o que é que está acontecendo? Que demônio é esse que me manifestou? Presta atenção nisso aqui agora. Minha esposa maravilhosa como sempre, muito calma. Eu estava fumaçando, irmão, um pouco de febre, mas eu estava com muita raiva. Minha esposa, para me acalmar, pegou minha mão, me alisou. E eu lembro também que eu fiquei com uma tosse que não parava. E eu canto, quem fica com tosse fica rouco, eu me sinto impotente. E não parava de tossir, mas a raiva, uma raiva. Lembre-se que eu não, aparentemente eu não tinha nada com problema com minha mãe, sim ou não? Aparentemente. Porque existe a mente consciente e o subconsciente, que é o coração, que é o lugar onde você não sabe o que tem. Pedro vai dizer que é o homem oculto do coração. As amarguras daqui você resolve, mas as daqui você nem sabe o que tem. Carol alisou minha mão e olhou para mim e falou, amor, o que é que você quer dizer para sua mãe que você nunca disse? Que está entalado aí. E aí eu comecei a lembrar das surras que eu tomei, de coisas que ela me proibiu de fazer, de coisas que eu queria fazer ela não deixou, de várias coisas na minha trajetória, que minha mãe, por proteção até, por coisa boa, tentou impedir, mas por respeito a ela eu não reagi, eu guardei tudo, e eu descarreguei, visualizei como se eu estivesse diante dela e comecei a dizer, e dizer. Em alguns minutos, o que é que aconteceu? A tosse foi embora, porque eu não estava expelindo catarro,
Eu estava expelindo amargura. Você nem sabe, mas as pessoas que você procura se relacionar são exatamente opostas às que já te machucaram. Você nem sabia disso, né? Pois é, porque o seu subconsciente está te manipulando para não fazer você sofrer o que você sofreu. E se ele faz isso é porque tem coisa aí dentro. Tem gente que está aqui que nem consegue se entregar ao ministério, não consegue se dedicar à igreja porque já sofreu muito de pastores, acha que perdoou e está aí fugindo o tempo todo de ministério. Você nunca sarou isso, você nunca disse o que tinha que dizer para aquela pessoa. Você nunca descarregou isso. Você uma vez foi traído e agora você se fechou, não quer se relacionar com ninguém. Não, mas eu já perdoei aquela pessoa. Não, irmão, ficou aí, porque você nunca disse para aquela pessoa o quanto foi ruim para você ser traído. Seja por um amigo, um colega, um relacionamento, seja o que for. Você nunca disse para aquele antigo pastor que machucou você o que você realmente sentia, porque você respeita ele. Ou você foi manipulado por ele. Pessoas que foram abusadas aqui sexualmente, nunca disseram para o seu abusador o quanto foi ruim conviver com aquilo, e guardam essas coisas. Não, mas eu já perdoei, está tudo certo. Não perdoou. Você perdoou aqui, mas o seu coração ainda está ali. E se isso não for colocado para fora, Jesus é excepcional quando ele fala de perdão. A Bíblia diz que Caim matou Abel, e Deus colocou um sinal em Caim, uma marca que eu não sei o que é, não é nem essa testa aqui de... Ok? E ele declarou algo: se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes 7. Então surge um descendente de Caim, talvez um neto de Caim, que mata 2 pessoas. Caim matou Abel, mas esse Lameque mata 2 pessoas, e ele estabelece o seu próprio decreto: quem ferir Caim será vingado 7 vezes mais, mas quem ferir a mim será vingado 70 vezes 7. Diga, 70 vezes 7. Ciclo de vingança. Bora, diga, ciclo de vingança. Ciclo de vingança. Então Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes 7? Ciclo de Caim? Não. Eu vos digo 70 vezes 7. Ei, lá em Gênesis começou o ciclo da vingança, mas Jesus apresenta o ciclo do perdão. Porque todos nós, quando somos feridos, queremos nos vingar. É por isso que fica retido. Porque se você não se vinga, fica aquilo ali: eu queria fazer alguma coisa, eu queria pegar essa pessoa, eu queria matar ela. Aí Jesus diz: não, o meu ciclo é outro. É 70 vezes 7. E se você parar para analisar, 70 vezes 7 é a maior vingança que existe. O perdão é a maior vingança que existe. Porque quando você perdoa, você retira de você aquilo que a pessoa fez contra você. Amém. Amém. Alguém está comigo, gente? Você já tinha ouvido isso antes? Faz sentido? Eu estou falando alguma heresia aqui, alguma loucura? Eu estou fazendo isso há quase 1 ano. Eu descobri mágoa de meus irmãos, mágoa dos meus pais, que eu não sabia que eu tinha. Eu não tenho problema de relacionamento com ninguém. Ninguém. Não existe ninguém na face da terra que eu deteste, que eu não quero falar. Não existe. Não existe. Minha família é toda unida, cheia de amor, não há problema. Só que eu percebi que eu tive experiências onde eu fui machucado e ferido, seja às vezes pelo bem, por me proteger, ou por realmente alguma briga, e porque eu não disse, ficou retido. Perdoar não é só dizer eu te perdoo, mas é descarregar ou retirar de você aquilo que foi feito e foi colocado em você. Alguém veio hoje?
Enquanto você não tirar de você aquilo que fizeram contra você, não acho que as suas confissões vão ter algum poder. Porque Jesus falou: quando estiveres orando, se tiver alguém para perdoar, perdoe. Eu posso te falar uma coisa? Eu me arrependi de umas coisas mais que eu fiz sem saber. Eu fui muito ferido por líderes religiosos. Muito. Não vou contar a experiência, que não vou expor ninguém, tá tudo. Já resolvi isso. Eu passei 5 anos perdoando uma pessoa, tendo que perdoar essa pessoa toda semana, só porque decidi fazer a vontade de Deus. Uma pessoa que até queixa na polícia tinha por abuso sexual. Porque eu não concordei, eu fui, nem vou entrar em detalhes aqui, massacrado. A cada 10 líderes que cuidaram de mim em Salvador, 9 caíram. Então eu tive muita decepção. E por muito tempo eu achei que eu estava curado disso. Alguém precisa ouvir isso aqui. Amém. E sabe o que aconteceu comigo? Eu acabei usando a mensagem da graça para bater em alguém que eu não sabia quem era. Porque eu não estava resolvido internamente. Eu sempre usei com o discurso de vamos bater no sistema. Até eu perceber que todas as pessoas à minha volta, a liderança da igreja que eu abri lá em Salvador, todos eram feridos com o sistema. Porque você atrai para você pessoas com as mesmas características que você. E pessoas feridas não permanecem em nada. Porque na primeira vez que você fizer alguma coisa parecida com o antigo líder dela, ela abandona você com a mesma rapidez que ela entrou. Então, se você não se resolver, você vai continuar nesse ciclo. Eu disse isso para os líderes lá que assumiram a igreja de Salvador. Porque eles continuam atraindo pessoas feridas. Rolou uma identificação. Se você não tratar essas pessoas, elas não vão respeitar você. Elas primeiro vão te chamar de heróis, mas depois elas vão abandonar você com a mesma rapidez que entraram. Porque elas não estão procurando um líder. Elas estão procurando uma pessoa apenas que não machuque elas. Meu Deus. Ou seja, a ferida está ditando o que elas têm que fazer. Meu Deus. A minha pergunta é: quem aqui não está ferido? Quem aqui realmente está com o coração limpo de amargura? Que pode levantar a mão e dizer: eu. Nem eu vou levantar a mão, porque eu estou trabalhando 1 ano nisso. Toda semana descobrindo coisas. Por quê, irmão? Porque eu quero que as minhas confissões sejam efetivas. E eu não quero usar uma mensagem de perdão para ferir as pessoas. Eu estou limpando o cano, lembra da bica? Eu quero que a água saia da fonte cheirosa, saudável, que não lave só, mas alimente também. Aleluia. Não quero mais bater em ninguém, não quero mais. Meu próprio visual já expôs isso, uma barba grande, um dread, uma roupa de sei lá. Minha esposa falou: você estava fugindo de muita coisa, né? E você não sabia. Eu falei: estava. E aquilo nunca foi estilo, aquilo era ferida. Eu queria bater nas pessoas que estavam me ouvindo, mas na verdade eu queria ferir quem me feriu lá atrás, e eu achava que estava resolvido. Só para você ter ideia, esse pastor, eu fui lá na igreja dele quando eu lancei meu disco, eu dei meu disco a ele, eu abracei ele, beijei, fiz tudo que podia, tudo que o padrão religioso manda a gente fazer, né? Vai até a pessoa, tá tudo certo, eu te amo, cara, tá tudo bem, e senti um alívio no coração. Mas eu nunca disse para ele o que eu senti quando ele me machucou. Eu nunca disse para ele o que eu senti, o quanto foi ruim conviver, o quanto foi decepcionante o que ele fez. Só agora, 10 anos depois, eu ressignifiquei isso de uma forma linda. Eu agora, não sei se você sabe, eu estou congregando em uma igreja lá em São Paulo. E o pastor dessa igreja é gente boa demais. Eu consegui agora, com minha esposa, fazer um café da manhã, um banquete, e receber um pastor como meu pastor e dizer: cara,
Isso aqui é para você. Era o que eu fazia para o meu antigo pastor. Só que eu me tornei pastor, né? Eu liderei a igreja, então eu agora sou convidado para ir das casas. Não preparei mais isso, eu não aguentava em igreja nenhuma. O problema das igrejas, irmão? Não. Aí quando eu vi, eu abracei o pastor, eu comecei a chorar, ele não entendendo nada. Eu falei, você precisa entender não. Está acontecendo algo comigo. Pô, Sérgio, mas você já é um apóstolo, você tem tantos livros, você já prega, você congregar. Preciso sim. Eu não sou super-homem, eu não sou melhor que ninguém, eu preciso de alguém para me aconselhar, preciso de alguém para me ajudar. Preciso sim. Preciso. Eu tenho amigos que eu desabafo, que eu abro a minha vida. Sabe mais podre meu do que meu irmão aqui, minha família. Que eu confio. E sempre me dá um conselho, me dá uma palavra e me ajuda. Não tenho problema com isso. E ele ficou impressionado porque eu cheguei para ele, ó, irmão, eu sou apóstolo, eu tenho 9 livros escritos, eu tenho imersões, tenho projetos, já fiz isso, dei o currículo todo a ele. Mas eu queria dizer para você, eu não estou falando tudo isso para você me dar alguma coisa na sua igreja, não. Eu estou querendo dizer para você saber quem eu sou. Mas todo esse currículo, eu quero dizer para você que eu estou rasgando hoje, eu quero me tornar ovelha da sua igreja. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Ele já que me queria colocar para colocar alguma coisa lá, porque quando eu cheguei na igreja, ele não me conhecia, mas um cara chegou que me conhecia e falou, cara, segura esse cara aí, esse cara prega demais, esse cara canta demais, tem um projeto e tal. E o pastor já queria me chamar para fazer alguma coisa. Eu falei, não cara, não me chame não, me conheça primeiro. Eu não estou nessa igreja porque eu quero pregar não, porque eu preciso sentar aí e ouvir alguém. Eu preciso que Deus use alguém para me direcionar. Eu preciso que alguém... E cara, ressignificou. Eu olhei para minha esposa assim, eu falei, aconteceu de novo e a gente está feliz. Amém. Aleluia. Agora, antes de viajar para cá, o pastor mandou um áudio para mim. Eu falei, pastor, deixa eu te falar, você é meu pastor, eu estou indo viajar, eu estou indo lá para Recife, ore por mim. Por que eu faço isso? Porque eu estou curado disso. Amém. O que fizeram contra mim no passado não é digno de me prender no presente. Perfeito. Aleluia. Perfeito. Aleluia. Aleluia. O que fizeram contra mim no meu passado não é digno de me manter refém no presente. Os pastores que você tem hoje não tem nada a ver com os pastores que machucaram você ontem. Não é justo para eles sofrer por consequência dos erros de outros. Muito cuidado de gente que sai de uma igreja e vem para essa igreja. Cara, por que saiu de lá? Foi porque Deus falou? Ah, é porque eu não estava concordando. Pronto, está ferido. Não vai permanecer aqui, raramente. Mas se quer ficar aqui, vamos resolver. Porque se não resolver, você vai ficar sentado aqui esperando só o dia que você vai para o céu. Não, irmão, e Gleice e Júlio não quer membros de igreja não. Quer pessoas envolvidas com essa mensagem, que queiram investir nessa mensagem, que queiram pregar essa mensagem, que queiram se desenvolver, que queiram sair daqui e pregar essa mensagem, trazer pessoas e alcançar pessoas. Alô? Agora a minha pergunta para você hoje é: o que é que você precisa dizer que você nunca disse para alguém? Aí alguém vai olhar para mim agora e vai dizer, poxa, tem tanta gente. Eu também descobri. E a gente não vai poder resolver tudo hoje, mas a gente pode começar. Eu fiz isso no programa Genos. Quem veio para o Genos aqui? Lá em São Paulo agora eu fiz. E eu vi uma cena, irmão, que é o que a gente vai fazer agora. Eu vi uma cena que me emocionou demais. Eu pedi para todo mundo ficar em pé, fechar os olhos e visualizar a pessoa que te feriu. E você descarregar e começar a falar o que você quiser falar. Se quiser se ver até agredindo a pessoa, descarregando a ira toda nela, você faz isso. Você não pode ir lá e fazer nada. Não é procurar ninguém pessoalmente não. Não vai adiantar isso.
Mas você pode usar o poder da imaginação e visualizar essa pessoa na sua frente e falar tudo que você nunca falou. Quem aqui já teve sonho de algum demônio segurando sua garganta, alguma coisa assim? Pois é. Ele segura, não é que significa que tem um demônio te segurando, não. É porque existe coisa que você precisa falar e você não falou. O nome disso é intimidação. Ex-marido, ex-namorado, ex-pastor, ex o que for. Não adianta. Se eu tivesse descoberto isso hoje, cara, antes, eu não teria aberto uma igreja de feridos. Eu teria aberto um lugar de cura. Porque no Nordeste a gente vê o peso, principalmente em Salvador, o peso do racismo. Então tem muita gente ferida, que foi vítima de racismo e foi silenciada. Então o que é que você quer dizer para quem agiu com racismo? O que é que você quer dizer para quem feriu você, machucou você? Diga. Então eu fiz isso na igreja e uma irmã, uma senhora, começou a gritar. E é isso que eu vou pedir para vocês, tá? Seja tímido não. Fecha o olho, se alguém julgar você, você arruma logo a mão, já resolve aí pro lado, entendeu? Já não deixa a ira retida, já desconta logo no irmão, no fofoqueiro do lado, já resolve aqui mesmo. Arruma até uma guitarra ungida ali, para você arrumar na cabeça dele. Posição de mãos, irmão, ó. Brincadeira. Eu vi uma senhora gritando. Eu falei, eu vou lá ajudar ela. E o povo falando assim, né? Eu te odeio. Você é idiota. Você não presta. Você é um vagabundo. Nossa, que ira, né? E essa senhora não, ela urrava, ela gritava, ela dizia, por que você fez isso? Ela era apenas uma criança, porque você abusou dela, eu te odeio, seu desgraçado. A filha dela tinha sido abusada por um cara, ela nunca tinha dito para ele o que ela sentia, e ela fechou o olho e viu aquele cara, e ela descarregou tudo, até que eu vi que ela cansou, e quando ela falou tudo, eu abracei ela e falei, agora perdoe ele. Ela perdoou. Você precisa ver o semblante dessa mulher. Quem está comigo? Esse é um projeto testado e aprovado, tá? Tem um selo da Anvisa, viu? Funciona. Eu tive final do ano, lá início de dezembro, em Angra dos Reis. Angra dos Reis. Ô lugar feio, viu? Meu Deus. Pobre, coisa ruim, ou lugar lindo. E aí, eu já tinha acertado tudo com o pastor, ia pregar na igreja domingo, ele falou, irmão, aí céu, cara carioca, né? E aí céu, carioca já fala assim, né, na pegada. E aí céu, olha só, cara. Eu falei, qual foi, pastor? Diga aí. Ele, você vai pregar comigo aqui no domingo, e na segunda, essa coisa, você vai embora sua noite, já preparei o passeio de barco. Eu falei, deixa Deus te usar. Você vai conhecer as ilhas, vamos pescar. Eu falei, aleluia. Louvado seja Deus. E falei, pronto. Já preguei pensando na segunda-feira. Acabou o culto, vamos comer uma pizza. Eu falei, embora, eu comi só uma fatia. Não, pastor, eu tenho que dormir, que amanhã eu acordo cedo. Acordo 7 horas da manhã, acaba. Tudo nublado. Satanás, é Satanás. Pastor, me liga. O céu tem uma má notícia para ti. Eu falei, o cara do barco diz que o barco quebrou. Eu falei, pastor, deixa eu fazer uma oração aqui. Todo espírito de tranca motor de barco vai saindo agora, pelo amor de Deus. Eu falei, não, mas está tudo bem, céu, eu vou te levar para fazer um passeio. O cara me levou num quilombola. Isso já me persegue. O negócio é com negro, não tem jeito. Eu falei, vamos lá conhecer. Eu fui conhecer o quilombola, vi um rio lá, tomei banho de rio, água gelada.
Só que aí no meio de coisa que eu estou começando a tomar banho de rio, o cara liga, o pastor recebe uma ligação, uma irmã da igreja que estava mal. Eu falei, é mesmo, meu passeio vai virar atendimento? Ô inimigo, viu? Ele falou assim, essa irmã tem o seguinte, ela sofre alguns problemas, eu já impedi que ela se matasse 3 vezes. Aí deu aquele currículo, né? Ela fez o curso tal, né? Como se tivesse tudo resolvido depois desse curso. Mas ela já tentou se matar várias vezes e a gente não entende por que isso e aquilo. Parece que ela fica possessa. Eu falei, tá bom, pastor, vamos lá. Quando chegou na casa da mulher, que eu entrei na casa, foi eu, um amigo meu e o pastor. E o pastor começou a conversar com ela sobre mim. Ó, eu trouxe o céu aqui, estava passeando e a gente decidiu trazer ele aqui para orar por você. Aí ele chega, olha a minha boca, ele está imitando, eu estou falando, ele está fazendo assim, ó. Então ele começou a falar e a gente largou tudo lá só por causa de você, né, que a gente ama e quer orar por você. Só que ele falando e ela olhava para mim com olhar de raiva. E para os dois aqui, o demônio estava começando a se manifestar. E eu já queria me sentir o Power Ranger. Que eu cheguei na casa, o demônio manifestou. Só daí eu, pai. Mas o Espírito Santo falou, fica de olho, fica ligado. É nenhuma. E aí quando o pastor terminou de falar, eu olhei para ela e falei, tudo bem? Como é que você está se sentindo? Ela falou, eu estou com muita raiva. Eu falei, eu sei, você está com raiva de mim, né? Eu estou com muita raiva. Eu falei, pô, é Alexandre, aquele, né, da novela, né? A Viagem, aquele Alexandre. Alexandre. Eu lembro, miserável. Só quem tem de 40 pra cima, sabe? Só quem tem 40 para cima aí que lembra disso aí. Não, tem sessão da tarde, pô, sessão da tarde. Já passou umas 15 vezes na sessão da tarde, pô. Vale a pena ver ele de novo, é. Nada a ver com o Alexandre. O que é que tem a ver com a pregação isso aí? Nada, velho. Mas presta atenção nisso aqui, ela começou a ficar com muita raiva e aparentemente era uma possessão maligna. Só que a gente precisa estar com um discernimento de dom do Espírito, ok? E ela começou a falar, e na hora eu discerni tudo, eu estudando sobre isso, eu entendendo. Aí ela ainda largou um melhor, viu? Ela falou, estou com muita raiva. Eu falei, você está com raiva de mim, né? Eu sei. Ela falou, é. E ela falou, eu quero que você vá embora. Estou sentindo vontade de botar você para fora. Mas eu não quero fazer isso. Irmão, parecia uma possessão. Mas na hora o Espírito Santo me deu. Eu falei, eu sei porque que você está sentindo isso. Ela falou, por quê? Alexandre. Eu falei, você foi abusada quando era criança, não foi? Ela, como é que você sabe? Eu falei, eu sei. Eu sou um homem. Eu sou estranho na sua casa. Você está com medo de ser abusada de novo. É por isso que você quer que eu vá embora. Aí ela recuou. Eu falei, você já perdoou esse cara? Ela falou, já perdoei. Não foi, pastor? A gente já orou várias vezes. Eu falei, não, você nunca perdoou ele, não. Você já disse para ele o que você sentiu? Ela, não. Eu falei, vamos fazer isso agora? Eu falei, bora. Sai todo mundo, fica ali na sala, eu e ela aqui na cozinha. Eu falei, eu sou o abusador agora, tá? Diga para mim o que você quer dizer que você nunca disse. Fecha o olho, imagine que eu estou na sua frente. Ela começou a dizer. Eu emprestei meu corpo para ela. Você quer bater nele? Bora, bata em mim. Ela começou a me dar murro aqui nas costas. Bora, tira tudo daí, bora, bate. E aí eu comecei a provocar ela. Falei, isso é mentira sua, você não foi abusada não, você está inventando essa história. Ela era mentira sua e me batia. E eu aqui. Só que ela deu um burro assim, não sentia nada. Espiritualmente, parece que o Espírito Santo está me conduzindo. Isso não é uma regra, tá, gente? Está sendo guiado. Só que aí no meio da trajetória, ela falou, minha mãe.
na hora o Espírito me fez discernir. Eu falei: mais do que mágoa desse cara, você tem mágoa da sua mãe, porque ela foi conivente. Aí pronto. O que é que você quer dizer para sua mãe? Essa menina começou, e eu tentando segurar a emoção, porque é uma cena forte. E a mágoa maior dela era com a mãe dela, porque o cara dava um pacote de biscoito para ela, para a mãe dela, e a mãe permitia que ela fosse abusada, que ela era abusada. Irmão, foi uma das experiências mais lindas que eu tive no Evangelho. Eu estou falando de 3 minutos. Essa mulher começou a gritar, e gritar, e gritar. Eu me coloquei na posição da mãe dela e falei: é mentira, você está inventando essa história para chamar atenção. Não, mãe, por que você fez isso? Ela gritava com a mãe. Eu te odeio, por que você fez isso e tal? Irmão, ela começou a tirar. Quando ela tirou aquilo, ela caiu de joelho, chorando, sem eu falar nada. Ela chorou assim muito, deu o último eu te odeio, mãe, e depois largou. Eu te perdoo, mãe, eu te perdoo. Aleluia. E quando ela falou eu te perdoo, aí veio a graça. Ela já levantou dali dizendo uma frase. Ela disse: Deus, agora eu acredito que você me ama. O semblante da menina mudou. E eu olhei para o pastor e falei: aí ó, esse perdão que a gente prega é muito artificial, não remove realmente o que tem que ser removido. As pessoas estão doentes e a gente não sabe, porque elas nunca descarregaram a ira que está retida dentro delas. E Jesus não perdoou a gente apenas falando que perdoa. Deus descarregou toda a sua ira contra aquilo que a gente fez no corpo dele. E eu posso dizer que 90% das áreas da sua vida onde estão presas, amarradas, que não fluem, financeiramente, saúde, trabalho, profissão, tudo tem uma ira que não foi descarregada. Relacionamento, tudo tem alguma coisa. Seu ministério, seu chamado, suas coisas tem ira retida. Coisas que você nunca disse para os seus pais, coisas que você nunca disse para sua mãe, coisa que você não disse para os seus primos, sei lá o que fizeram contra você. Isso precisa ser descarregado. Isso ainda está em você e precisa ser removido. Porque enquanto isso não for removido, enquanto você achar que a sua vida espiritual de Hollywood está perfeita e que não precisa de nada, eu prego a palavra, eu faço e aconteça, não vai para lugar nenhum. Eu cheguei ao nível de depressão. Meu corpo começou a estourar furúnculo. E eu falei: o que é isso? Era eu perdoar, descarregar a ira, o negócio melhorava. Porque o corpo fala, o corpo comunica o que você não consegue expelir pela boca. Mas nos últimos meses, irmão, eu estou finalizando esse processo, eu estou gozando de uma satisfação que eu nunca tive em quase 20 anos de carreira na fé. Eu ainda não estou tendo os resultados que eu quero, mas meu coração hoje, cara, continua um fluxo de revelação. Vem um livro novo aí chamado Um Pai que Eu Não Merecia, que é só sobre a graça. Vem uma imersão aí chamada Grace In, que é só sobre graça o dia todo, que não para, novas revelações, isso não para. Mas eu, pessoalmente, não é o pregador continua fluindo, e pode fluir mesmo com essas amarguras, mas eu, pessoalmente, estou na melhor fase da minha vida. Amém. O primeiro inimigo a ser vencido se chama soberba. Como assim, Céu? Você precisa entender que você não está bem e que você precisa disso. Eu tive que passar por problemas sérios para aceitar, porque eu já estava no nível de elogios como pregador, que eu falei: rapaz, agora era Michael Jackson e eu. Michael Jackson morreu, ficou eu. Ó, já estou... Ministério lá em cima e não conseguindo crer por uma coisa pequena.
Eu tenho certeza que enquanto eu falei aí, você já começou a pensar em um monte de gente. Você vai entrar nesse processo. Céu, como é que eu faço? Você vai para o seu banheiro, você vai para o seu quarto, apaga a luz, fecha a porta. Se você sabe que realmente tem uma pessoa que você não falou, você fecha o olho e imagina essa pessoa na sua frente. E fale o que você quiser falar. Descarrega tudo nessa pessoa. Como você quiser descarregar. O importante é você não descarregar para a pessoa. Mas você precisa tirar de você. Porque a ira de Pedro, a violência de Pedro só foi revelada quando Jesus foi preso. Ele puxou uma espada e arrancou a orelha. É ou não é? Mas estava tudo ali dentro. E se não for resolvido, uma hora vai explodir na pessoa errada. Em quem eu estava descontando tudo isso? Na minha esposa, nos meus filhos, nos meus amigos. Não é espancando ninguém não, mas às vezes uma impaciência, uma grosseria. Porque seu corpo vai querer, seu coração vai querer tirar isso de você o tempo todo. Primeiro ele vai inibir você, ele vai usar o medo, ele vai bloquear você para que você não sofra aquilo de novo. Mas depois ele vai fazer você descarregar isso na pessoa errada. E seus filhos, sua família, não merecem passar por isso. Ninguém é culpado das suas frustrações. Aleluia. Nenhum glória. O que é que você precisa descarregar? O que é que você deixou de falar? O que você não falou? O que é que você sofreu e se calou? Você pode fazer isso agora. Se você quiser continuar com isso aí, com essa lorota sua achando que está tudo bem, para mim está tudo certo. Infelizmente eu não posso fazer isso por você. Se eu pudesse eu fazia. Mas eu posso dizer para você que antes de pregar nisso eu apliquei isso na minha vida. Eu estou tendo resultados que eu nunca tive na minha vida. O que eu vou fazer agora e a satisfação que eu tenho com o que eu vou fazer, irmão. Para todas as outras coisas existe Mastercard. Mas o que é que você quer falar para essa pessoa que você não disse? Quem quer tirar isso do coração hoje? Agora. Por favor, grupo de louvor, ministros de música, levitas. Se tiver em pecado é leviatastã. Eu quero que você fique de pé agora. Vamos encerrar isso aqui. Vamos lá, vamos embora.